Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Neste mês de abril, comemoramos os 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos e iremos aproveitar para saber um pouco mais a respeito desta obra tão importante. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje, elevando os nossos pensamentos com a prece do nosso querido Chico Xavier. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. No dia 18 de abril de 1857, era publicado O Livro dos Espíritos na cidade de Paris, na França. E lá se vão 160 anos. Codificado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade e com o auxílio e a dedicação de outros companheiros seus, o Livro dos Espíritos configura-se na pedra fundamental da doutrina espírita, o seu marco inicial, a verdadeira inauguração da era espírita. A importância desta obra para a renovação moral do nosso planeta
neste momento de transformação no qual nos encontramos, é enorme. Como muitos de nós já sabem, a obra foi elaborada no formato bastante didático de perguntas e respostas, divididas de acordo com os temas, e tornando assim o seu entendimento e a sua consulta pelo leitor muito mais proveitosas. Ao estudarmos com atenção cada uma de suas mais de 1019 questões, veremos que ali encontramos um arcabouço completo de informações sobre todos os princípios, trazendo bastante clareza a quem lê dos motivos pelos quais precisamos educar os nossos espíritos e aprimorar o nosso comportamento, o nosso pensamento. E podemos ainda verificar a sua importância ao vermos que dele derivam cada uma das outras obras publicadas posteriormente por Allan Kardec. É como se ele fosse realmente o introdutor de toda a codificação. Conforme explicado na introdução do livro, que foi escrita pelo tradutor para o português, o jornalista e filósofo Herculano Pires, em O Livro dos Espíritos temos o seguinte: o conteúdo da obra está reunido em 4 grandes partes, chamados de livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. No primeiro, encontramos 4 capítulos sobre temas basilares da doutrina e mesmo do entendimento a respeito da vida e de Deus. Por exemplo, quem é Deus, provas da sua existência, as propriedades do espírito e da matéria, a formação dos mundos e a formação dos seres vivos, um entendimento inicial do que é a morte. Assim sendo, encontramos nesta primeira parte o conteúdo que corresponde à razão de existir da própria obra. Já no livro segundo, temos um total de 11 capítulos e as questões versam sobre a origem dos espíritos, o que é perispírito, a finalidade da encarnação, a explicação sobre a necessidade da reencarnação, questões sobre parentesco e as semelhanças físicas, semelhanças de ordem moral, a intervenção dos espíritos no mundo material, missões dos espíritos ao reencarnar. E podemos ver então que toda a matéria ali apresentada é depois ampliada e aprofundada em outra obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. No livro terceiro, possuímos 13 capítulos que abordam as leis morais e falam de justiça, caridade, amor ao próximo, perfeição moral, caracteres do homem de bem, o conhecimento de si mesmo. Dele decorre então o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tais leis morais irão ser estudadas, apresentadas através das passagens da vida de Jesus Cristo, serão comentadas por benfeitores espirituais para serem aplicadas na vida cotidiana. E o livro quarto, que fala sobre felicidade, perda de entes queridos, a vida futura, penas e recompensas, aflições, expiações, arrependimentos, dá origem ao livro O Céu e o Inferno. E enfim, temos também o livro A Gênese, de Allan Kardec. Encontramos partes do livro primeiro, segundo e terceiro de O Livro dos Espíritos, pois afinal a Gênese trata da evolução física da Terra, a sua formação, mostra passagens das Escrituras e do Evangelho e é, portanto, mais abrangente. Como vemos, não foi por simples acaso que esta obra, O Livro dos Espíritos, foi a primeira a ser publicada. Havia uma finalidade, um planejamento, como em tudo na obra de Deus, para que ele fosse o introdutor das verdades a serem ditas, uma obra que pudesse preparar o conhecimento humano para o que seria mais à frente abordado. O Livro dos Espíritos é reconhecido por todos como a primeira obra que deve ser lida por aqueles que desejam saber mais sobre a doutrina. Foi escrito com uma ordenação impecável, buscando em todas as questões fornecer respostas com racionalidade, profundidade e ainda assim fazendo uso de uma linguagem simples, direta, fácil de ser entendida. No nosso próximo programa, iremos falar sobre Allan Kardec,
mostrando que antes de ser o codificador desta obra tão importante, ele foi um grande pedagogo e professor com uma carreira muito produtiva. Voltando a falar do aniversário de O Livro dos Espíritos, que completa 160 anos este ano, é interessante lembrarmos que quando se comemorou os 100 anos de seu lançamento, em 1957, houve em São Paulo um grande evento no ginásio do Pacaembu, com uma plateia de quase 10 mil pessoas, transmissão pelas rádios e participação de nomes importantes, como o Sr. Freitas Nobre, marido da nossa querida doutora Marlene Nobre e então vereador, o Sr. Herculano Pires, que, como já dissemos, foi o tradutor para o português do Livro dos Espíritos, e o então presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Monteiro de Barros, que também presidia naquele momento a comissão organizadora da comemoração do centenário. O orador desse evento, esse evento histórico, foi Silvino Canuto Abreu, falecido em 1980, aos 88 anos. Canuto Abreu foi um grande pesquisador do espiritismo, além de médico e bacharel em direito. Nós iremos, numa próxima oportunidade, falar mais sobre ele, ainda este mês. Mas foi ele, este grande pesquisador e divulgador da doutrina, que publicou naquela época, entre os anos de 1953 e 54, no jornal Unificação, da USE, o seu texto que contava como havia se dado toda a elaboração e publicação do Livro dos Espíritos. No jornal, ele publicou por partes, na forma de um folhetim, ao longo de vários meses, e, posteriormente, ele conseguiu publicá-lo na forma de um livro, pela Edições LFU, e colocou o nome de O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Este livro, então, recria todas as circunstâncias do dia em que o Livro dos Espíritos foi publicado em Paris, com uma enorme riqueza de detalhes sobre Allan Kardec, as pessoas que o ajudaram, a sua época, e vale muito a pena ser lido. Vamos agora chamar a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, quando o assunto é a vida afetiva dos outros, todo cuidado é pouco. No caso de haver necessidade de abordar principalmente. Isto quando for uma real necessidade falarmos a este respeito com alguém. Mas já perceberam como nos dias atuais há uma banalização em relação à vida amorosa das pessoas? A falta de discrição e a leviandade reinam nas redes sociais. Trouxemos esta matéria ao programa porque tem tudo a ver com o amor ao próximo. O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz uma lição sob o título Em Matéria Afetiva, bastante útil e contemporânea e de grande valia para a nossa reflexão prática da vida em relação a esse tema. Logo no início, ele nos recomenda muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque os outros muitas vezes nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. O que quer dizer que nesta área, assim como em outras, temos paradigmas diferentes e, portanto, formas diferentes de pensar e agir. Assim, continua André Luiz, os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Este pensamento de André Luiz vem ao encontro da transformação que estamos vivenciando no planeta em comparação aos modelos de décadas passadas. Hoje são conhecidos diversos tipos de casais, além do tradicional formato homem e mulher.
A nossa realidade traz formações diversas de casais nos dias atuais, que certamente requer que revejamos os nossos padrões e passemos a lidar com os nossos irmãos, nossas irmãs, sem falsa moral, sem preconceitos e julgamentos superficiais, e sim tratando-os como espíritos comuns como nós mesmos, cumprindo a sua trajetória evolutiva com seu potencial de crescimento, seus desafios, suas qualidades e seus defeitos, independentemente da opção sexual ou de gênero que tenham escolhido. Outra questão preferida pela bisbilhotice são as ligações e separações entre as pessoas, até mesmo no seio familiar. Recomenda-nos o mentor: respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza, sem censura, uma vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. Quer dizer que nunca, por mais íntimos que sejamos do casal, não conhecemos o que se passa na vida íntima, não sabemos quais as dificuldades e relacionamentos que as partes enfrentam, não detectamos a dose de amor com que o que os une ou a falta deste que os separa. Ou seja, nada sabemos e nada nos diz respeito. Assim, o melhor que devemos fazer é respeitar, não comentar, não fazer piadinhas e nem lamentar ostensivamente, mesmo se fazíamos gosto pela união do casal. Lembremos-nos do aviso de André Luiz. 2 pontos. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda e a vitória. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar o quanto são levianas as opiniões que se propagam na mídia em geral e principalmente na internet sobre separações ou uniões de artistas e personalidades famosas. Quanta ilusão! Basta sair uma notícia e por semanas o assunto ocupa as milhares de telinhas e o tempo de muitíssima gente. Esquecem-se que se tratam de espíritos reencarnados, vivendo a experiência terrena a fim de aprenderem e evoluírem, independentemente da profissão ou da posição social que ocupam. A fama de alguém não nos dá o direito para imiscuirmos-nos na sua vida particular. Ouso classificar esta conduta como uma cruel forma de demonstrarmos a alguém, mesmo àquelas que não nos conhecem, o desamor, a ausência de amor ao próximo. Pergunto se alguém que nos assiste gostaria de ter a sua vida afetiva vasculhada, julgada, sem a menor consideração. Então, por que fazemos isto aos outros? Porque na nossa sociedade o fato de ser poderoso, famoso, dá o direito de alguém ter a sua vida sentimental devassada? Me desculpem a eloquência, mas está na hora de lutarmos contra a hipocrisia e se nada podemos falar ou fazer de bom em relação à união ou separação de um casal, no amplo conceito que abordamos no início, melhor nos calarmos e afastarmos os pensamentos de julgamento, crítica e curiosidade improdutiva. Pensemos nisso. Até o próximo programa. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br
O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Trouxemos hoje para reflexão a lição de Emmanuel contida no livro psicografado por Chico Xavier, Encontro Marcado, lição 60, onde fica muito claro que devemos ter sempre o Cristo como modelo no trabalho cotidiano. Diz Emmanuel, as horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece entranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios do reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixe que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Se registras palavras injuriosas, deixa que ele, o Mestre divino, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e encontrarás para logo no rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha à consciência tranquila. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar solicitam meditação se nos propomos a atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor, e escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Obrigado pela sua companhia, boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje, lembrando a todos que entre os dias 14 a 17 de junho deste ano, teremos o Medinesp 2017. O tema desta edição será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco
e o jornalista da Globo News e escritor espírita André Trigueiro. O evento acontecerá no Rio Centro e, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam profissionais da área de saúde ou não. Acessem www.mednesp2017.org.br e saibam mais informações. No site vocês vão poder fazer suas inscrições, reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e os temas que vão ser abordados. E gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas dúvidas, comentários e mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail: portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima!